Pessoal, tudo bem? Olá, sou o professor Gustavo, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, o podcast da Educando Solar. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, gostaria de pedir para vocês, sigam-nos no nosso YouTube. Nós temos vários episódios gravados lá com conteúdos muito interessantes, várias frentes de conhecimento que a gente abordou lá no YouTube. Vão lá, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa boa lá. E também sigam-nos no nosso Instagram, tudo é Educando Solar. No nosso Instagram a gente faz alguns cortes das gravações do podcast. Lá no YouTube temos o podcast na íntegra, tá? Siga, compartilha, manda para aquele colega de vocês que às vezes está com receio de aprender um pouco mais, acha que sabe tudo, porque a educação é o que vai fazer esse país sair de um lugar e ir para um lugar melhor, tá bom? Bom, hoje eu estou aqui com o nosso convidado, o tema de hoje vai ser um tema bem bacana, onde a gente vai explorar muito a experiência dele nos projetos de energia fotovoltaica, tá? Estou aqui com o engenheiro Willer Matos. O Willer é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Londrina, com parte dos estudos realizados na Universidade de Porto, em Portugal. Atua no setor de energia solar desde 2020 e já soma mais de 520 projetos homologados em seu nome, além de outros 300 projetos aprovados sob sua supervisão técnica. Né? Já atuou em já fez diversos estados brasileiros, trabalhou com a Enel, EDP, Neoenergia, Coelba, Semig, a Energisa, entre outros, já contabiliza mais de 3 megas, né, homologados somente em 2023. Isso é só um pouquinho, o currículo dele é bem extenso, só para trazer um pouco aqui o engenheiro Willer. E o tema de hoje é experiências de um engenheiro eletricista em projetos de usinas fotovoltaicas. Eu acredito que vai ter muito a acrescentar. Seja bem-vindo, Willer, no nosso podcast. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com vocês e com os colegas que estão assistindo aqui um pouquinho do nosso podcast. Que legal. Obrigado, pessoal. Ô, Willer, então vamos lá. Bom, projetos de usina fotovoltaica, você já fez muitos, né? Pelos números aqui, foram bastante. Qual projeto você mais destaca, aquele que mais brilhou seu olho, aquele que você gostou de fazer? Tem aquela filha que você guarda ali? Como é que é? Tem alguns projetos, sim, que eu guardo como filha, porque cada projeto a gente tem um novo desafio, né? Uma nova situação que a gente tem que analisar. Então, tem alguns projetos que, igual, por exemplo, do SESC Senat, né? Que é um projeto que a gente fez em parceria junto com a Oliveira Araújo. Então, é um projeto que me brilha os olhos, porque também envolveu um processo de licitação. E a gente também estava fazendo tudo no modelo BIM, né? Que a gente vê que é pouco utilizado, geralmente pelos mercados, porque hoje as empresas geralmente focam mais na aprovação aquele projeto em CAD. Então, a gente trouxe uma solução integrada também junto com outras áreas de engenharia. Então, Legal. foge um pouco do dia a dia só do projeto fotovoltaico. Também teve outros projetos em que a gente teve que trazer soluções híbridas. Então, dentro de alguns projetos que eu já tive também dentro da equipe técnica, eram em projetos de irrigação, né, projetos de bombeamento solar, projetos híbridos, inclusive, para minerações de Bitcoin. Então, é muito interessante porque a gente traz vários campos que tem um ou outro ali que realmente são grandes diferenciais do que é o do dia a dia. Não, e essa questão da mineração de bitcoins, por exemplo, que envolve muito data center, né, computador, é uma das grandes fontes de energia, das grandes demandas de energia, que são os data centers, né? Então, quer dizer, a gente vai cada vez mais precisar de mais fontes de energia para atender essa demanda computacional que está vindo dos data centers. É isso que você percebeu quando você fez esses projetos lá? Sim, a gente observa muito também a questão do foco não só no Brasil, mas também um foco internacional agora para América do Sul, né? Então a gente já teve até umas discussões agora internacionais onde países externos estão mirando o Brasil e outros países aqui da América do Sul, justamente por conta de uma necessidade de uma ampliação de uso de energia. Então, exemplo, foi pauta de discussão o Paraguai, né? Por conta justamente da Itaipu, de como vai ficar a negociação da energia lá. Então, hoje outros países também estão mirando para cá, porque não só a parte de bitcoins, mas também a parte de inteligências artificiais, elas demandam muito processamento, né, de dados e muitos computadores, e por isso tem um consumo energético muito grande.
Então, lá de trás, desde quando eu sou pequeno, muita gente já falava, né? Quem obter informação e energia vai ser dominante no mercado, né? É Dominante a nível verdade. global. E isso não se mudou. Hoje ainda quem detém informação e quem detém energia está no comando, justamente porque cada vez mais a gente tem avanços tecnológicos e demanda cada vez mais de recursos energéticos. Tanto que a gente vê uma grande ampliação do mercado, né? Da BID, de outros materiais que também demandam esse tipo dessa fonte de recurso. Não, e para você obter informação, você tem que ter energia, né? Sim, Então, a exatamente. informação depende da energia, ainda mais hoje com a inteligência artificial. Inclusive, faço um parênteses aqui, a gente já divulgou o nosso podcast sobre inteligência artificial no mercado de energia solar, tá no nosso YouTube, foi um bate-papo muito legal aqui, recomendo todos a assistirem. Ô Willer, então assim, essa é a verdade, o Paraguai tá se posicionando como um player estratégico justamente porque ele vende boa parte da energia que é produzida em Itaipu Sim. e vende para o Brasil, obviamente. Mas se ele tiver essa demanda interna dele, o Brasil vai deixar de comprar energia do Paraguai. Então, e você vê isso como um potencial mercado para o crescimento mais ainda da energia fotovoltaica? Sim, com certeza. Não só dentro do Brasil, mas também como para o próprio Paraguai. Já tive alguns clientes, inclusive, que me pediram assim, Willer, se você não sabe ainda fazer projeto no Paraguai, dá uma olhada, porque a gente está pensando justamente de montar usinas lá. Hum, Então, essa questão do Paraguai e do Brasil, até por conta da posição estratégica, né, que tem a Itaipu, uhum, é realmente uma coisa que está sendo muito visada, porque deixando de vender, por exemplo, essa energia para o Brasil, o que o Paraguai vai fazer com o restante da energia? Então, alguns países externos estão já mirando em fazer polos estratégicos na parte de inteligência artificial dentro do Paraguai para poder utilizar dessa energia que vai sobrar, porque o país em si ele não consome toda essa demanda, né? Tanto que ele vendia para o Brasil. uhum, E aí uma outra questão que vem até da ampliação do mercado fotovoltaico para o Brasil é a questão do agronegócio, que é uma coisa que desde 2020 eu já trabalho e eu vejo que cada vez está crescendo mais, que é a implementação de usinas solares para o agronegócio, principalmente em casos de irrigação de produção. A gente tem, por exemplo, aí Boa Safra, 3tentos, que são empresas, né, que você vê a valorização dela no mercado hoje em dia, as uhum. ações só crescem. Então, o agronegócio hoje ele demanda muita parte de energia, né, para os próprios processos deles, e quem não mira hoje em produção de energia para fazendas e o agronegócio é uma grande oportunidade para ser utilizado. E principalmente quando você tem algumas situações onde, de um lado, você tem às vezes algumas implicações em aprovações aqui na rede urbana e o mercado rural às vezes é um mercado que não é explorado. Eu tenho empresas que eu atendo, né, na parte de engenharia que, inclusive, elas se mantiveram muito bem num período de queda da venda da energia Uhum. das usinas fotovoltaicas no mercado urbano, justamente porque eles ofereciam outras soluções. Soluções em bombas solares, sistemas híbridos, off-grid. Então, mercado ainda tem bastante para a gente poder aproveitar. Olha só, pessoal, fica a dica. Quem ainda não entendeu o potencial do agro para a energia fotovoltaica, vale aí a dica. Começa a pensar, porque o agro não vai parar. Ele precisa, e com energia ele vai produzir muito mais. E tem um negócio interessante também, William. Nós recebemos aqui um tempo atrás o engenheiro Luvânio, que falou sobre as smart grids nas fazendas, especialmente da Bahia, onde ele trabalhava, onde ele mesclava energia solar, energia de gerador, energia de concessionária, e o sistema decidia naquele minuto ou naquele segundo qual das fontes estava mais barato. O foco dele era de redução de custo. Então era um modelo muito híbrido, né? E um controlador fazendo essa análise, né, de hoje, agora a solar tá mais barata, então é só solar, ele não recebe da concessionária e nem no gerador. De repente, liga o gerador, ou agora vem da concessionária. E estava com um projeto, inclusive, para pôr eólica também. E baterias, quer dizer, a solução de várias fontes de energia no mercado. E o agro é isso, né? O agro, a gente acha que fazenda é aquela coisa simples Não. dos nossos avós, né? Aquela coisa rústica.
o agro está na vanguarda da tecnologia, especialmente de fontes de energia, não é isso? Não, com certeza. Inclusive, eu estava em conversa ontem com um rapaz que ele é da veterinária, né? E aí, o irmão dele, que também é do ramo veterinário, estava nessa conversa conosco e a gente estava trocando uma ideia sobre o quão complexo é, por exemplo, a parte de fabricação de leite, né? A usina, não falo usina, né? A produção dos laticínios, né? Da parte das vacas que produzem o leite é um sistema completamente complexo. Verdade. Tem, pelo que ele falou, né? O veterinário, tem mais de 250 variáveis na produção do leite e o que o produtor, de fato, ele consegue controlar são ali umas 40, 50 variáveis. Todo o restante depende disso e um dos projetos que a gente pegou para poder, inclusive, instalar em Jataí, que era com um sistema híbrido, era justamente por conta dessa complexidade, que teve um período agora, se não me falha a memória, foi em 2021, onde estava tendo muitas quedas de energia da Enel na época, inclusive não era equatorial. E aí nisso, muitos produtores, né, de leite estavam justamente tendo greves, reclamando, e com total razão, porque o pequeno produtor ele sai muito prejudicado quando ele não tem um sistema robusto de energia para poder trazer esse backup para ele. Porque não é só tirar o leite da vaca, também é manter esse leite. Não, e essa acho que é a principal variável, né? Porque se você tem que ter uma câmara fria, né? Ou uma geladeira, enfim, depende do tamanho. E não pode, em momento nenhum, faltar energia, porque se faltar, vai perder o produto. Vai. Né? E às vezes soluções para o pequeno, né, agricultor, soluções simples, pequenas também, vai dar uma estabilidade no fornecimento de energia dele assustadora, né? E vai garantir o produto para ele, né? Muitas vezes o investimento que ele vai fazer justamente nesse segmento é o que vai prevenir ele de um prejuízo de 2, 3, 4 meses. Então, a gente consegue justamente trazer soluções para poder evitar esse tipo de prejuízo e queda, né? Legal demais. Nossa, se deixar a gente vai falar só sobre isso aqui, né? Mas eu preciso explorar um pouco sua experiência aqui, porque Sim. o pessoal gosta de ouvir casos reais, né? Ô Willer, então vamos voltar um pouco agora aqui para essa bagagem sua que você teve e tudo mais. Você comentou de um projeto que foi sua menina dos olhos, né? Que foi muito legal. E agora vamos pensar o outro lado. O que você está vendo que não está legal e que pode melhorar baseado na sua experiência? Hoje, o que não está muito legal tem dois campos que a gente pode abordar. Uma parte burocrática e uma outra parte em relação sobre como que está o mercado da parte de execução, né? Do que a gente tem, às vezes, de alguns concorrentes. Na parte burocrática, não tem nem muito que a gente fica batendo de novo no martelo, mas é justamente os problemas que a gente tem com as concessionárias. Hoje, aqui no estado de Goiás, a gente tem um problema gravíssimo com a Equatorial Goiás, que não se justifica por ser só equatorial, porque eu faço projetos para Equatorial Pará e Maranhão e lá não é da mesma forma que é aqui. Então, não é só uma questão do grupo, é uma questão realmente do estado de Goiás, em que a gente está tendo reprovas de projetos sem justificativa nenhuma. Então, por exemplo, ontem, inclusive, eu recebi um áudio de uma cliente com total razão, revoltada que o projeto dela estava reprovado e que ela ligou na concessionária e que ela tinha justificativa da concessionária que o projeto estava reprovado por uma incompatibilidade em relação às documentações. Só que quando a gente tem um cenário desse, de um lado a gente tem a instituição, que é a Equatorial, falando que o projeto está reprovado por um motivo X. Do outro, do lado Y, a gente tem a empresa e o engenheiro que fala, não é isso que está acontecendo. Quando coloca na balança para o cliente final, ele não quer nem saber, ele está recebendo uma informação de uma instituição, que inclusive é quem aprova o projeto. Então ele vai levar mais em conta, em peso, o que de fato a concessionária está falando para o cliente. Então eu fui obrigado a pegar, abrir o meu celular, filmar a câmera do meu, filmar a tela do meu computador e mostrar que, primeiro, o projeto ele tinha sido reprovado, não era por uma incompatibilidade de informações, e sim por conta de uma questão de ART. Na reprova falava que a ART não tinha a execução como um item das atribuições que tinha que estar lá, e eu mostrei que estava sim a execução escrita na ART. Mostrei um outro caso de um outro projeto que eu recebi reprovação há 3 ou 4 dias atrás, que era em relação justamente a falar que a planta de situação não estava de acordo com as normativas. E aí eu abri esse outro projeto do cliente e mostrei para ela que estava sim de acordo com as normas e que estava lá a planta de situação. E aí em terceiro eu tive que abrir um projeto que estava aprovado no dia anterior para mostrar que outro projeto com a RT do mesmo jeito,
com a planta de situação do mesmo jeito, estava aprovado. Então chega numa situação onde, inclusive, eu estou começando a mandar os e-mails para a concessionária da Equatorial falando assim, pessoal, eu preciso entender, vocês não estão recebendo da forma como vocês querem, é descaso ou simplesmente vocês não estão vendo? Porque, de fato, a gente manda as coisas para a concessionária e a gente é prejudicado porque nós estamos fazendo o trabalho como deveria ser feito e como há anos a gente faz e é aprovado. Uhum. Tudo bem, tem atualizações das normas. Estamos fazendo de acordo com as novas atualizações, que foi uma das coisas que eles, inclusive, pontuaram numa reunião deles. Mas mesmo colocando de acordo com as normas, inclusive da mesma forma que é aprovado na Equatorial Pará, eles aqui, eles não reprovam. A Equatorial ela mudou um pouco o formato, né, de receber os projetos, receber as solicitações. Agora é tudo centralizado no e-mail. E eu não sei se eles estavam preparados para tudo isso e aí se embananaram, se perderam, ou se foi algo intencional justamente para complicar, seguindo uma orientação às vezes acima, né? Então não dá para saber. O fato é que tem muita gente de fato reclamando da Equatorial, né? Mas não tem como, a gente tem que se submeter a eles, porque só Sim. tem eles para aprovar, eles que vão fazer a ligação, quer dizer, a gente tem que engolir um pouco esse sapo e ir enfrentando essas desconfianças por parte dos clientes, e eu acho que aí talvez um trabalho de orientação também, De transparência. de transparência, aproximação junto com o cliente, para reverter esse jogo. Mitigar, exato. Minimizar isso, porque isso é um problema, ele está instalado, não adianta eu ficar piorando o problema, né? A Sim. gente tem que resolvê-lo. Um ponto, inclusive, Gustavo, para a gente poder até se atentar, é como que vai ser o processo agora, inclusive, da inversão de fluxo. Porque eu já fiz atuações, inclusive até hoje atuo dentro da CEMIG, né, no estado de Minas Gerais, e lá a gente já tinha algumas problemáticas em relação à inversão de fluxo. Hoje já está surgindo essa conversa dentro da Equatorial Goiás. Então é uma coisa até se pontuar para os colegas, né, que atuam aqui no estado, que assim, projetos que vocês têm acima de 7,5, comecem a dar um pouco mais de foco, já tentar fazer as aprovações, porque após realmente começar essa onda de inversão de fluxo igual a gente tem no estado de Minas Gerais, a gente vai ter que ir apenas as soluções de fast track, que são soluções onde a gente vai ser limitado até 7,5 quilowatts de inversor. Lógico que a gente pode utilizar o overload dos inversores de acordo com cada manual, só que em inversor a gente vai ficar limitado a 7,5 e a gente também não vai poder fazer o rateio dessa energia. Então, soluções de fast track são soluções até de 7,5 para consumo local. Então, é importante, eu até tenho orientado algumas empresas que eu atendo justamente sobre isso. Tentem o quanto mais vocês puderem pegar esses projetos maiores, agora justamente em áreas mais urbanas, onde já tem uma grande concentração de usina fotovoltaica, dá um foco agora maior justamente para poder fazer essa venda. Porque depois que começar essa onda de inversão de fluxo, vai se complicar um pouquinho mais, igual a gente tem hoje em Minas Gerais. Entendi. Em São Paulo também está tendo muita briga de inversão de fluxo, né? Que foram os dois estados. Primeiro Minas, acho que depois São Paulo, né? E agora Goiás está vindo, né? É custoso. E assim, é difícil, porque pressupõe muito investimento também por parte da concessionária. Sim. Né? E a concessionária está vendo uma queda na sua arrecadação, porque o pessoal está migrando. Então, ela também fica numa bola dividida em função até do modelo que é aqui no Brasil, que é monopólio, quer dizer, é a concessão de energia, mas o Estado só tem uma cidade, só tem uma. Então, eu acho que é uma mudança geral, né? A gente tem que realmente passar por aí e nós da energia solar temos que nos organizar, temos que brigar, porque esse é um caminho que não pode voltar, né? Temos que realmente nos unir e a concessionária vai pôr obstáculo porque ela está perdendo. Sim. Né? Numa briga de sobrevivência, ela tem um lobby forte no Congresso. Não estou aqui questionando se isso é certo ou errado, estou só comentando que ela tem um lobby forte. E a energia solar não tem ainda. A energia solar está aparecendo, então ela é o elo fraco dessa corrente, né? O lado fraco desse cabo de guerra. Mas a população pode se unir, e aí isso se torna forte, que eu acho que é o que está acontecendo com as frentes de geração distribuída, a própria AB Solar, ela está fazendo um papel muito bacana nisso, né? Tem até o engenheiro Nathan Almeida, que ele faz um papel muito forte justamente de unir o grupo aqui, justamente no estado de Goiás, em Goiânia, não sei se você já teve o prazer de conhecê-lo.
o engenheiro Natan. Não, ainda não. Ele é um rapaz muito interessante, porque ele justamente tenta unir o mercado. Porque o segundo problema, esse, né, era o problema... Esse é o burocrático. Esse é o burocrático. Esse tá até fácil, né? Esse Olha tá só. até fácil. A outra é justamente o mercado, é da gente se unir em relação como profissionais e como empresas, porque na parte de execução a gente vê hoje muita prostituição do mercado, infelizmente, em como que as coisas são tratadas, uma briga de preço, de executar a qualquer custo. A gente teve, inclusive, agora recentemente o caso, né, da igreja, que, enfim, sem citar nomes, mas que teve uma repercussão nacional, né, foi parar até no Canal Solar. Então, a outra é justamente esses problemas que a gente tem e que temos que passar justamente para o cliente final, que não é uma questão de preço, é uma questão de valor, né? Então, quanto que custa a vida do seu filho? Tem valor? Tem preço, na verdade, né? Não falo valor, tem preço a vida do seu filho? Não tem. Então, é uma coisa inestimável. Willer, entrando nessa linha, né, nessa briga, que realmente é uma coisa importante, você já se deparou com vários casos em que você, engenheiro formado, toma todo o cuidado quando vai fazer um projeto, procura seguir normas. E isso tudo tem um custo, né? De fazer do jeito correto. Você já teve casos em que o cliente não reconheceu isso como valor e quis fechar com algo que às vezes não estava levando essa segurança em consideração, ou esses critérios todos em consideração? Sim, com certeza. Existem vários casos nisso. Tanto que tem algumas circunstâncias que aí eu tenho que me posicionar em relação à própria ética e moral. Em relação, assim, vou querer vender a minha alma? Vou vender os meus princípios? Então a gente acaba, muitas vezes, se deparando com esse tipo de posicionamento. Inclusive, até um caso interessante, né, que eu nem tinha comentado com você no privado, em relação antes do podcast, que eu tive um professor na época do ensino médio, que ele era formado em engenharia elétrica, e ele largou a engenharia elétrica para poder ser professor professor de física, justamente porque ele se deparava muito com essa situação e para ele se chegou num ponto onde ele não se sentia mais confortável. Então a gente tem esses posicionamentos. Eu tive 2 casos, inclusive recentes, em relação a isso. O mais recente, inclusive, foi o caso de uma usina fotovoltaica que era colocada para uma residência unifamiliar. Certo. E eles mudaram esse tipo de utilização do imóvel, né? Então, a usina ela foi realmente feita nas normas que eram, no caso, antes de 2022. Estava tudo bonitinho. A usina estava rodando há muito tempo, então não tinha nenhum risco aparente, vamos dizer assim, para o imóvel. Só que ele foi destinado agora, nesse ano, para uma outra utilização, que era justamente para reorganizar a questão de kitnets lá dentro desse mesmo imóvel, para ser multifamiliar. E a gente entra justamente numa alteração de normativas, que a gente tem as normativas do Corpo de Bombeiro, que foram alteradas, se eu não me engano, foi em 14 de novembro de 2023, se não me falha a memória, que começou a cobrar justamente dos profissionais que tivessem outros sistemas de proteção, né? Sim, então, por exemplo, o RSD, né, o AFCI, o GFCI, que a gente tem justamente alguns inversores já possuem essas soluções internas. Aliás, são até poucos inversores por enquanto, né? Exato. Então, a gente tem alguns inversores que têm essas soluções internas, essas proteções, só que, por exemplo, o RSD, não. E aí, cabe a gente agora refazer um retrofit sobre usinas que a gente já tem instaladas, adequando de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro, que, de fato, eles têm razão no que eles estão pedindo em relação à proteção, né? Só que aí a gente entra numa briga onde a gente tem uma usina que estava de acordo com as normas em 2022 e agora o Corpo de Bombeiros pede e cobra e exige que faça um retrofit, né? Que faça uma readequação da obra. E aí vem a mesma situação que o Trudeau, que é quem governava lá no Canadá, né? Quem tomava as decisões, ele se deparou. Só o Trudeau foi o primeiro-ministro do Canadá. Isso, exatamente. Que renunciou há pouco tempo atrás, esse ano, teve um assunto político aí forte lá. Só que qual que foi a situação lá do Trudeau? E eu vou trazer essa analogia para cá. O Trudeau, uma das situações que ele se deparou lá foi justamente um problema imobiliário. Por quê? Pessoas de gerações antigas, geralmente elas faziam investimento nos imóveis para poder usar aquilo depois como renda futura quando elas estivessem mais velhas. Só que agora, outras pessoas, que são pessoas mais novas, elas não conseguem comprar imóveis justamente por uma questão de uma bolha imobiliária. Tem questões de chineses que iam lá, compravam imóveis, deixavam parar,
uma certa complexidade. Fato é que precisava fazer verticalizações para poder ter mais imóveis no mesmo ambiente, né? No mesmo metro quadrado de terreno. Só que se você constrói prédios, você prejudica quem tem casas, que já tinham feito o investimento justamente pensando a longo prazo. Então você compromete ou as pessoas agora, atuais, ou você compromete toda uma geração que fez o investimento no passado. Momento, é. E como que nós trazemos essa analogia aqui? Essas pessoas que fizeram as usinas para trás, elas entraram com financiamentos que às vezes não eram baratos, financiamentos de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Pode ser barato para algumas pessoas, para outras não é um investimento da vida. Uhum. Então fizeram um investimento no passado, acreditando que estavam fazendo da melhor forma, de acordo com as normas presentes daquele momento, e agora, quando a gente tem alteração, não há uma flexibilidade em relação a falar assim, não, tudo bem, você teve uma usina aprovada anteriormente e as normas eram essas, então nós vamos deixar a sua usina como está. E aí para você repassar isso para o cliente final, olha, você vai ter que pegar todo o seu investimento e vai ter que refazer a usina, acaba que aí surge essas situações, principalmente em relação, quero que o engenheiro venha aqui e assine para dizer que está tudo ok. E aí cabe a nós a negar, né, ou a aceitar em relação a isso. No meu posicionamento é de negar, porque a gente coloca a nossa responsabilidade. Sim. E até um termo que eu tinha utilizado para ti, existem os canetinhos de ouro, que é justamente os engenheiros que não estão nem aí, vão assinar para poder aprovar e para passar. E a gente entra numa briga do que é o certo. É o certo de acordo com a norma? É certo de acordo com a moral? Porque o cliente ele já tinha um investimento? Essa é uma discussão extremamente ampla. Sim. Né? A gente não vai conseguir exaurir o tema aqui, mas eu gosto muito de pensar o seguinte, o certo é aquilo que te deixa tranquilo com a cabeça no travesseiro à noite. Com certeza. Né? E eu tenho certeza que quando você faz o certo, e aí assim, se a norma não está condizente, talvez o que a gente precisa fazer como sociedade organizada é ir lá e rever essa norma, promover uma discussão, né? Chamar o pessoal para olhar esse outro lado. Às vezes ela foi criada olhando só o momento de hoje, esqueceu de ver o momento anterior, enfim. Promover uma discussão, entender o outro ponto de vista. Uma sociedade organizada faz isso, né? Agora, existem muitas pessoas que não estão preocupados com isso. Simplesmente querem a canetada. Infelizmente. Né? Mas quando dá problema, igual ao teto da igreja que caiu, a primeira coisa que eles perguntam... Quem que assinou a obra e quem que é o engenheiro responsável? Quem que é o engenheiro responsável? Então, o brasileiro tem esse mau hábito de achar que nunca vai acontecer com ele. Vamos pegar empresas grandes, a Vale, que aconteceu, acho que foi em 2000 e... Quando teve Brumadinho, inclusive. Já tem um tempo, 2020, né? Exato, acho que foi 2019, né? Eu acho que foi... Exatamente, foi antes da pandemia, se eu não me engano. Foi. Então, assim, não é só pequenas empresas, grandes empresas. A consequência deve ser a mesma, né? Sim. Assim, a repercussão para quem está assinando aquilo daquela forma. Porque é literalmente uma falta de responsabilidade, né? Uma falta de caso com o cliente final. E temos que tentar fazer essa educação do cliente para ele entender que a gente não faz isso porque a gente está ganhando, e sim por uma preocupação. Igual esse caso mesmo que eu peguei, que a unidade consumidora ela mudou o tipo de finalidade, eu falei para o cliente, olha, eu vou refazer o seu projeto, não vou cobrar nada do seu projeto, nem a RT, porque eu quero te ajudar, mas eu preciso que você refaça a obra de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. Porque se algum dia vier a acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que não vai, porque a empresa que fez a instalação é muito bem em relação a essa parte, né? Só que se porventura alguma coisa acontecer, eles vão primeiro bater e depois perguntar quem foi. Exato. Não, e a primeira coisa, na verdade, é isso. Quem foi o engenheiro que assinou isso aqui? Chama ele. E você pode responder até criminalmente, né? Não só civil. Civil e criminalmente. Se acontecer algum tipo de... Né, fatalidade e tudo mais. Então, mas é uma discussão ampla, né, Willer? Porque, assim... mas eu fiz lá atrás e eu fiz de acordo com as normas. Tudo bem que nesse seu exemplo ele mudou, né, o tipo de residência, né? Uhum. Então, a partir do momento que você saiu de um jeito e foi para outro jeito, você está sujeito às normas. Mas a gente sabe que lá atrás não tinha norma nenhuma, né? Seja o tipo de residência que fosse, unifamiliar ou multifamiliar, não existia uma norma regindo com o isso. rigor que é hoje, né? Na verdade, acho que nem tinha, né? A coisa estava começando. 2020 foi o boom
da energia solar, né? Então, assim, por mais que ele tenha mudado, né, esse momento, realmente ele deu a brecha, porque já que mudou, eu vou ter que submeter agora às normas atuais e não mais antigas. Realmente é uma situação complicada para ele. E é interessante você comentar isso. Teve um convidado nosso aqui também que ele veio falar das experiências dele, igual você está fazendo, foi muito interessante. Convido todos a assistirem, né? Ele comentou justamente isso, mas aí já era um órgão público em Brasília que precisou fazer um retrofit da sua usina fotovoltaica que já estava há muito tempo lá e saiu mais barato tirar tudo e colocar uma nova do que só retrofitar. Olha só que loucura, hein? Todo o cálculo foi feito, falei, caramba, a nova... Porque assim, os painéis iniciais eram painéis de 330 watts, hoje você tem painéis de 670, mais do dobro, né? Então, assim, o que vai render agora vai valer mais a pena do que só simplesmente adequação de norma, adequação de tudo. Tira tudo e põe tudo de novo de uma maneira nova. É igual trabalho de escola, né? Que às vezes você ia fazer um trabalho da faculdade, às vezes para você corrigir um relatório, deleta tudo, começa do zero. Começa do zero, você faz até mais rápido. Até né? faz mais rápido. Exatamente. Então, assim, essa é uma discussão que eu acho que a gente vai pegar daqui para frente. Muita gente que vai começar a olhar, especialmente quem tem as usinas mais antigas, vocês vão perceber isso. Você já viu, você teve um caso de retrofit, mas já chegou alguém procurando você para analisar a usina e fazer algum projeto? Porque, cara, minha usina eu acho que já está antiga, por mais que tenha 5 anos, vamos pensar, mas já não está rendendo igual poderia render. Já chegou coisas assim para você? Já chegou, inclusive, 2 casos que eu posso falar em relação a isso. Um dos casos, inclusive, eu fiz um laudo ano passado, que era no interior de Goiás, que o cliente final ele tinha contratado uma empresa para poder fazer a usina. E a usina foi, né, fez a instalação prometendo uma certa geração fotovoltaica. Inclusive era uma usina de carport e tudo mais. A gente pode até depois adentrar em relação a outras complexidades em relação a isso, mas vamos pautar somente na parte elétrica e de geração. Tá. A empresa fez essa usina, prometeu uma coisa para o cliente. A usina acho que já estava rodando cerca de 1 ano e pouco, era 2 anos. E ele queria que eu fizesse um laudo porque ele estava entrando judicialmente contra a empresa justamente por conta que não estava sendo gerado o que precisava. Na hora eu pedi para a cliente para que ela me mandasse qual que era a relação da proposta comercial. Ela me mandou a proposta comercial, eu simplesmente peguei e já olhei ali de cara e falei assim, olha, não tinha nem como gerar essa quantidade de energia pela proposta comercial. E aí eu fui em campo realmente para poder fazer uma análise toda, não só a parte realmente de cálculo de, como diz o outro, conta de padeiro. Fui de fato em campo, levei lá para fazer a análise térmica, né, para poder fazer realmente a análise elétrica, para poder ver qual que era a condição do inversor, dos painéis fotovoltaicos, se estava quebrado ou não. E a gente identificou realmente que por várias questões não estava tendo a geração que deveria ser. Não estava tendo nem a geração prometida pela proposta, que logicamente pela conta de padeiro já não iria gerar aquilo, quanto também por algumas outras complicações na parte de instalação fotovoltaica. Além disso, ainda teve complicação. Exato. Inclusive, no meu lado, lá eu passei para cliente justamente essa questão. Olha, só pela parte teórica já não geraria. Depois eu fui no PV-Sist, fiz análise tanto da proposta comercial quanto da usina instalada efetivamente. Tá? Então, vou colocar aqui apenas exemplos de módulos. Sei lá, prometeu 50 módulos e entregou 48 de uma outra potência que inclusive era menor. Vamos supor, tá? Não lembro agora os números então, exatos. Quer dizer, que é o que você está falando do cálculo teórico. A primeira análise do orçamento. Cara, você bateu o olho no que está instalado com o que está no orçamento, só isso por si só já não batia. Já não batia. Aí os 50 e o 48, aqui é título de exemplos, né? Eu não vou lembrar números exatos. Aí eu fiz uma análise no PV-Sist com os de 50 para poder mostrar porque era o que estava em proposta comercial, mas depois eu fiz uma com os 48. E aí a análise teórica do PV-Sist do 48 já não dava. Depois eu fiz uma análise prática em relação às medições, também não dava, em condições que estavam realmente boas para poder ter a geração. Então não foi em dia nublado, não foi em dia chuvoso, nem nada, para poder mostrar. E esse reflexo, né, da instalação, a gente vê justamente naquela questão que a gente estava falando, Gustavo, que é justamente a briga de preço. O cliente ele quer brigar por preço, que é o mais em conta, só que depois ele acaba recebendo o que o preço paga. Não existe no final do dia almoço de graça. De algum lugar vai ser tirado. Ou vai ser tirado da qualidade dos equipamentos, ou da qualidade da mão de obra, ou da qualidade de projeto. De algum lugar vai ser retirado isso.
Conheço, inclusive, uma outra empresa, sem citar nomes, que por conta de briga de preço, ele faz instalação sem nenhum tipo de eletroduto. Não estou nem Olha só, falando de ser galvanizado, não galvanizado, o que é que seja. Ele deixa o literalmente fio aparente. o fio aparente de pendurado, desde a parte do telhado até a ligação na string box, até a ligação no próprio inversor. Então, assim, tudo aparente. E uma vez eu questionei ele, né, por que que ele fazia daquela maneira. E ele falou assim, Wheeler, o cliente ele quer preço. Eu não consigo ganhar preço em relação à quantidade dos equipamentos que eu entrego, da qualidade e tudo mais, da minha mão de obra. Então, eu tenho que tirar de algum outro lugar. Então, não tem condição de eu colocar eletroduto e não sei mais o que, tal, tal, tal. Aí vai discussões se isso é certo ou se é errado. Eu, no meu ponto de vista, não faria dessa maneira, né? Mas é aquela história. No final do dia, vai sair da conta de alguém. Vai. Ou sair do cliente, que você embute esse valor, ou a empresa ela tem que minimizar em outras pontas. E essa briga aí, ela é muito preocupante, né? Porque a gente acredita aqui muito na Educando Solar que realmente a educação é que vai fazer a transformação, né? E a educação também do cliente, Sim. né? O cliente precisa entender que a instalação de uma usina fotovoltaica não é algo plug and play, como a gente fala, né? Não é comprar o kit na loja, colocar, ligar ali e tá tudo funcionando. É um projeto, né? E para que ele entenda isso, muitas vezes o integrador é que tem que fazer esse papel de ensinador, de professor, né? Que tem que mostrar. E se os integradores estão uníssonos nisso, mostrando a importância, quem fala, quem entra com um discurso só de preço, fica deslocado da história. O problema é que nem os próprios integradores conseguem argumentos suficientes para convencer o cliente, porque o cliente está tão olhando só um viés financeiro que esquece de ver tudo e falta argumento. Mas até entrando dentro disso, Gustavo, eu vejo dois tipos de problema, tá? Nesse ponto. O primeiro problema é justamente a questão da falta, das vezes, as empresas ou os profissionais buscarem realmente esse conhecimento, essa educação. Porque você sempre tem coisas mudando. E mesmo que não tenha mudando, tem muita parte do projeto de energia fotovoltaica que é técnica na parte da venda. Uhum. E aí tem aquele lado que tem um empresário que realmente às vezes ele só quer a parte do negócio, ele não busca saber mais informações e às vezes por conta disso falta uma parte técnica para às vezes passar para o cliente para poder educá-lo também. Porque acaba que se tem um desvínculo, né, por exemplo, eu presto serviço para algumas empresas onde eu sou o engenheiro responsável e tenho o dono, que ele é na parte comercial e tudo mais. Então ele não sabe tecnicamente, e quando ele precisa, ele me chama para poder ir lá. Em algumas outras empresas não existe essa comunicação tão interligada e acaba que realmente falta um pouco dessa parte de estudo técnico para poder repassar isso para o cliente. Sim. Então, uma parte, essa falta, né, do estudo e aprimoramento técnico, que aí tem que ver como é que você vai fazer essa ponte com o cliente para poder passar. E a outra é justamente numa técnica de venda. Porque, inclusive, eu estava agora num evento, né, que era o Next Level, que tinha um rapaz, que é o Daniel Bueno, que ele estava justamente justificando como você vender. Então, isso entra até no próprio método de venda, que é o Spin Selling, né? Não sei se outras pessoas conhecem, mas eu até sugiro para as empresas de energia solar, porque ajuda você a vender para o cliente. Porque o nosso papel na hora da venda é justamente ensinar. Porque se eu ensino o cliente, eu ensino até como que ele escolhe. Na hora que ele for comparar, ele vai ter um nível de consciência maior para poder argumentar e questionar o concorrente para entender. Porque se você não explica para o cliente ele também não tem a obrigação de saber. Igual o próprio empresário que às vezes é da energia fotovoltaica, ele está focado mais no comercial, ele não sabe a parte técnica e precisa perguntar para o corpo técnico. Agora imagina o cliente final, que nem no mercado está, e ele está buscando uma solução e chega um outro e fala, eu consigo fazer e dá para fazer. Não existe nem esse nível de conversa. Então, uma coisa importante é justamente na hora de você fazer esse spin selling, né, essa técnica de venda, é você ir destrinchando cada vez mais o que o cliente precisa e ensiná-lo o que é o mercado, como escolher. Isso é tão interessante, Willer, que aqui na Educando, a gente fez a nossa primeira imersão. Você foi convidado, mas não pôde estar presente. E fica a dica. Nossa segunda imersão está vindo, já está no forno. Daqui a pouco, em breve, nós iremos iniciar a divulgação das novas vagas para essa imersão, que foi um sucesso a primeira edição.
E tal foi o sucesso que a gente já está fazendo a segunda e vamos fazer provavelmente num lugar maior, porque muita gente já está procurando. Então fique, acompanhe nas nossas redes sociais e já já vai ter a nossa segunda imersão. E nós falamos muito sobre venda, tanto que a nossa imersão chama Venda Mais Solar. E um dos pontos que a gente fala que é o posicionamento. Como é que o integrador tem que se posicionar? Ele tem que se posicionar como um educador. Ele tem que explicar para o cliente. O cliente não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber é o integrador. Sim. Então ele não pode chegar no cliente e só tirar um pedido. Ele tem que ir lá trabalhar essa venda. E para ele trabalhar bem essa venda, ele tem que começar trabalhando ele mesmo, a sua postura, o seu jeito de falar, como é que a sua equipe vai funcionar, porque ele tem que passar autoridade no assunto. E o que a gente percebe é, muitas vezes vai um integrador que faz um orçamento no WhatsApp. Tantos painéis, é tanto, você quer tanto, você quer tanto, total, R$10.000. Cara, não tá certo. Para robustez, que é um projeto, é uma usina fotovoltaica, né? Então, o integrador também tem que trabalhar a venda, igual você está falando, com autoridade, com conhecimento, com postura e, principalmente, tratando o cliente como único. Porque a solução para aquele cliente vai ser única. Vai ser diferente, porque o telhado dele é diferente do telhado do vizinho. Porque às vezes a demanda dele é diferente da demanda do vizinho, por mais que as casas sejam iguais, às vezes o consumo é diferente. Então, e o perfil é diferente de cada pessoa. Muita gente quer tratar todo mundo de forma igual, quer só tirar pedido. E não é. Então a gente falou muito disso. E vai de encontro no que você está falando, né? Quer dizer, tratar o cliente de forma diferente, explicar e educar. E aí, se mesmo assim o cliente quer brigar por preço, às vezes você tem que deixar para lá. Falar, cara, muitas vezes é melhor. Você não vai ganhar todas, né? Mas você vai pelo menos dormir tranquilo. Cara, eu fui até onde eu podia ir, explicando, conhecendo. Se ele quer correr o risco, que corra com o outro. Você já percebeu isso também? Não, com certeza. E é aquilo que a gente até estava conversando um pouco antes da gente iniciar o podcast, que se você trata apenas como um tirador de pedido, então você realmente está trazendo como uma commodity, o que não é para ser uma commodity. Então, o tipo de posicionamento que a empresa ela começa a pautar cada vez mais, vai trazer a relevância dela no mercado até para ela entender como é referência naquele nicho dela, né, naquele mercado onde ela atua, seja a nível local, seja a nível estadual, enfim. Porque, exemplo prático, você vai numa hamburgueria, qualquer coisa assim, e você vai tomar um refrigerante de cor preta. Você não vai, chega e fala lá quais são os que tem para você olhar preço. Você já chega e já fala uma marca em específico. Então, justamente é aquela questão. Eu vou escolher uma empresa de energia solar para poder fazer um projeto. É muito mais de como você se coloca, né? Em relação ao seu posicionamento, a forma como você fala, o que você traz de garantias, do que somente você ir lá e trazer um preço para o cliente. Lógico, quando você tem duas marcas ali que elas são realmente muito parecidas em relação ao valor e não ao preço que ela entrega, pode ser que o preço seja ali algum ponto que faça o cliente avaliar e pensar em relação sobre qual que é a decisão que ela vai tomar. Só que aí nós voltamos. Hoje, incontestável, alguém questiona preço de Apple? Preço de iPhone? Não. A pessoa chega lá, fazem filas, não quer saber o preço. Quer saber em relação ao valor que o dispositivo te entrega. Exatamente. E acabou. A mesma coisa é dentro do mercado fotovoltaico. Todo mercado é assim. Não é uma questão de você pensar que é celular, porque é carro, porque é qualquer outra coisa. Gente, a gente está falando de algo que é da residência, do imóvel do cliente. Tem uma coisa mais importante para você do que o lugar onde você mora. Isso a gente está falando em nível residencial. Mas, claro, em indústrias, em fábricas, em outros investimentos que você faz. Quando você coloca, inclusive, investimento a nível investidor, ele vai parar para pensar se ele está gastando mais ou menos ali para ele poder ter um retorno financeiro de uma coisa de 30, 50 anos. Eu estou falando 30 porque a gente tem módulos ali que pelo menos garantem para a gente a eficiência até 30 anos. Mas é uma usina que vai perdurar. Sim. Então, ele não vai ficar fazendo essas contas menores, ou ele não deveria, né, se é um investimento a longo prazo. Porque um prejuízo que ele tem já vai por água abaixo todo o investimento, entendeu? Exatamente. E você está percebendo, Willer, em função dessa briga de preço, uma desvalorização dos profissionais? Porque aí entra, às vezes, aquele profissional que não é formado,
nem técnico mas tem uma experiência prática de instalação de alarme, instalação de portão eletrônico, e aí começou a entrar nesse mercado solar e joga o preço lá embaixo. Você acha que isso está sendo ruim para o mercado? Não, com certeza está sendo ruim, Gustavo, porque o que a gente tem é o seguinte, né? Principalmente igual você falou, de 2020 para cá a gente teve um boom muito grande do mercado fotovoltaico. E tem 2 motivos para isso. Um dos motivos é porque a gente teve a pandemia, né? Então, querendo ou não, fez com que muita gente voltasse para casa, tivesse home office e tudo mais, e teve ali um consumo energético maior, o que mirou os olhos do cliente final para que ele trouxesse uma economia para casa dele, e a gente tinha algumas taxas aí muito atrativas para fazer os investimentos, né? E o outro lado, a gente teve também muitas pessoas que deixaram de ter os seus respectivos trabalhos, seus respectivos empregos, por questões realmente gerais, globais, não só questões políticas. E por conta disso, as pessoas se viram obrigadas a buscar algum outro segmento para poder atuar. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que trabalhava no ramo de eventos e foi trabalhar no ramo de energia fotovoltaica. Então, assim, Só um parênteses, e não tem problema nenhum Não. você migrar, desde que você estude para isso, desde que você conheça. Então, mesmo o instalador de alarme, de portão eletrônico, de cerca elétrica, cara, você entender uma oportunidade no mercado, é um mercado bacana, mas vai estudar. sim. Vá conhecer tecnicamente tudo dele para que você vá trabalhar de forma correta, né? Não, claro, com certeza. Inclusive, eu sou uma das pessoas que migro de áreas. Hoje eu estou dentro do tráfego pago também, além de ser engenheiro eletricista, então não há problema nenhum em você migrar. Inclusive, é interessante que você saia da sua zona de conforto e explore outras áreas. A questão é como que isso é feito. Por quê? A pessoa ela não busca profissionalização, ela não busca entender qual que é o sistema, ela quer o dinheiro, às vezes, imediato, justamente até pelas circunstâncias que se aconteceram, e começa a surgir várias pessoas que falam assim, energia solar tá um boom, vou abrir amanhã meu CNPJ, às vezes a minha MEI, às vezes nem isso, e vou começar a instalar para o meu vizinho, para o meu tio, para o meu parente, para o meu gato papagaio, e não se profissionaliza, não busca saber como que faz aquilo de maneira correta e traz um prejuízo todo para a cadeia, desde para o cliente final, que é quem vai receber essa instalação, até para os próprios profissionais. Né? A gente até já comentou do caso aqui de canetinha de ouro, né? Que tem engenheiro que não está nem aí, está me pagando, eu vou assinando. Então, exemplo, eu recusei muitas propostas de ser canetinha de ouro, e para você ter uma noção, já recém-formado eu já tinha uma bagagem, porque eu já trabalhava com projetos antes de ser formado. Mas quando eu formei, eu ganhava mais que médico recém-formado, com projeto fotovoltaico. Então, não é uma área que você ganharia pouco, é uma área que você ganharia bem. Só que isso é deixando de receber como canetinha de ouro. Chega um outro que abre os olhos e quer ser ganancioso, não falo nem ambicioso, porque ambição é bom para todo mundo, Exato. quer ser ganancioso e sai assinando qualquer coisa para poder ganhar muito mais a troco de uma irresponsabilidade técnica. E isso a gente tem tanto de engenheiro quanto de técnico. Não é uma coisa em específico de uma das áreas. E aí a gente tem um outro posicionamento, inclusive, que eu conheço pessoas que nem formadas são na área e elas se posicionam como engenheiro. Então aí a gente entra numa outra complexidade, porque o cliente final acredita que está fazendo o projeto com um responsável técnico, não está. Inclusive eu conheço um que se posiciona dessa maneira, inclusive já fez projeto para restaurante grande aqui em Goiânia. E aí você tem uma série de outros problemas. Exemplo, caso prático disso, é porque tem uma certa carga que inclusive foi instalada, né, que eu sei desse projeto, e o padrão ele não comportava e vivia caindo o disjuntor do padrão. Mas por quê? Porque a carga instalada era muito maior. E aí a resposta que eu tive da pessoa foi: mas eu faço assim porque é aprovado na concessionária. Aí eu falei assim, pera, não é porque às vezes a concessionária te aprovou uma coisa que necessariamente está certo. Ela analisa as partes técnicas dela, só que aí tem a outra parte que é elétrica, que é de sua responsabilidade. Que é antes da concessionária, a parte interna do projeto. Exatamente. Não, e a partir do momento... Eu já vi, por exemplo, ar-condicionado ligado na tomada. Uma tomada com fio fino. Tomada de casa. Você, às vezes, ligar o carregador de celular, o cara puxou porque não ficou com preguiça de puxar uma rede própria para o ar-condicionado. Liga na tomada, aí cai energia toda hora. Mas lógico, ainda bem que tá caindo o disjuntor. Então, para proteger. Exatamente, porque se não cair... Não, e ainda vira e fala, não, troca o disjuntor, que ele tá fraco.
E aí você começa essas ações e essas atitudes que depois pega fogo e você não entende. E aí o prejuízo é muito maior, e aí você vai olhar, mas é lógico, olha o jeito que estava feito. Né? Então, isso é muito ruim. A gente já conversou um dia desse para trás, informalmente, com um montador de muita experiência. Ele falou, eu já tive... uma vez me chamaram para auditar uma usina que pegou fogo. Uma usina de solo. Ainda bem que o prejuízo foi só financeiro. Né? Mas pegou fogo por quê? Porque a parte interna, que você falou, não tinha eletroduto, estava super mal dimensionado, justamente porque era o objetivo de cortar custo. E aí, Gustavo, é até interessante você falar esse caso, porque, pessoal que está nos assistindo, entenda, conhecimento técnico não necessariamente é formação. Então, lógico, formação é o indício de que a pessoa tem um conhecimento Sim. técnico, mas não é garantia. Eu conheço vários montadores, vários eletrotécnicos, vários eletricistas que não são eletrotécnicos, que têm muito mais conhecimento que engenheiro. Perfeito. Concordo Então, com assim, você. pessoal, não é porque você tem uma graduação ou não tem uma graduação. A questão é buscar a educação, como o Gustavo está trazendo aqui. E nada melhor que vocês acompanharem justamente a Educando Solar. Porque a Educando Solar, ela traz esses conteúdos para vocês justamente para cada vez vocês se aprimorarem, para vocês terem mais acervo. Porque o que importa, no final das contas, não é se você tem um diploma, mas o conhecimento técnico que você tem. Tudo bem, você vai precisar de um diploma para assinar uma obra, igual a gente já mencionou anteriormente, que vai sim. ter que ter um responsável técnico por aquilo. Mas, se você só tem uma assinatura, igual canetinha de ouro, e não tem uma pessoa lá na ponta que tem esse conhecimento para fazer uma instalação, tudo vai por água abaixo. Tá, pessoal? É isso aí. Willer, a parte de segurança, né? Então, a gente falou um pouquinho dos corpos de bombeiro, vamos só explorar um pouquinho esse tema, já estamos aqui entrando na reta final aqui também. A parte de normas de segurança, a gente percebe que os bombeiros, eles demoraram a reagir. Né? Você pensar que a energia fotovoltaica começou em 2012, mais ou menos, com a primeira regulamentação federal, mas teve o boom em 2020, mas até lá não tinha nada, né? O Corpo de Bombeiros não fazia nada nesse aspecto. Depois de 2020 começou a ter o boom, eles começaram a se mexer, a se desenvolver. Qual que é a sua percepção? Essa nova norma que saiu, ela está adequada? Você acha que eles estão ainda reagindo? Poderiam estar usando exemplos lá de fora, que às vezes fora do Brasil está mais adiantado, para trazer as visões de lá do que deu certo e o que deu errado para trazer para cá? Qual que é a sua experiência com relação a isso? Em relação a isso, na verdade, Gustavo, o que acontece é que a medida do Corpo de Bombeiros é justamente olhando o que já é exigido e o que já é feito lá fora. Então, eles estão, na verdade, tentando correr atrás do prejuízo. Entendi. E colocando sistemas de proteção que lá fora ele já tem isso como um padrão. Então, eu não identifico a medida do Corpo de Bombeiros como errada. Talvez teve um delay grande em relação à tomada de decisão deles e agora uma falta de empatia com quem fez um tipo de investimento anterior. Né? Então, eu não vejo que o posicionamento do Corpo de Bombeiros foi errada. Eu acho apenas que ela teve um atraso e quem fez anteriormente não deveria ser penalizado por isso. E há uma falta de comunicação entre as concessionárias, e aqui eu não vou pontuar uma específica, eu vou falar de forma geral, as concessionárias e o Corpo de Bombeiros. Fora que cada Corpo de Bombeiros tem a sua norma. Eles são estaduais, né? São então, estaduais. Cada um vai ter a sua diretriz, né? Exato. Eu tenho pós-graduação em segurança do trabalho. Então, quando você vai fazer um projeto, né, de combate de incêndio, qualquer coisa, existem N situações. Você tem que olhar o estado que está sendo feito o projeto, você tem que olhar quais são as normativas daquele estado. Tem estado que não vai ter uma determinada diretriz, e aí você tem que buscar, às vezes, referências de outro estado para você adequar. Então, o que acontece? Hoje a gente não tem uma uniformização federal, igual a gente tem, por exemplo, com a parte de normas elétricas. Perfeito. Não existe uma uniformização a nível federal e não existe uma comunicação entre o Corpo de Bombeiros, né, no caso agora a nível estadual, com as respectivas concessionárias que atendem aquele estado. Então, um projeto às vezes é passado na concessionária e aí não tem depois o respaldo do Corpo de Bombeiros para poder atuar. E aí entra um choque, porque por um lado você tem a aprovação do Corpo de Bombeiros e por outro lado você tem... Peraí, que eu me perdi. Por um lado você tem a aprovação da concessionária e por outro você não tem a aprovação do Corpo de Bombeiros. Reprovação do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Fora que entra aqui um serviço em conjunto.
entre a parte elétrica e a parte estrutural, porque vamos ressaltar, Gustavo, não é só um projeto elétrico, é também um projeto estrutural que envolve justamente a estruturação, a implementação de estruturas, e essas estruturas elas têm que também ter os respectivos projetos. Sim. Né? Então, eu já conversei com a Viviane, né, que é da Hiper Estruturas, e lá eles têm um projeto muito bom na parte de um cuidado e um zelo com as instalações, não só a nível de telhado, mas também a nível de solo, porque isso você tem algumas particularidades de cada solo que vai interferir na estrutura. Sim. Então, imagina você colocar um módulo fotovoltaico numa estrutura que não está preparada para isso. Né? Então, são coisas que é um trabalho em conjunto. O projeto é um todo, né? É um todo. Na verdade, é um projeto de uma usina fotovoltaica, né? Então, pressupõe toda essa parte de construção civil, você tem que preparar o solo, você tem que pôr a estrutura correta, você tem que pôr os equipamentos corretos, a fiação, enfim. Sistema de drenagem. É muita coisa, né? Então, e tudo tem que estar bem. A gente vê muitas... às vezes é o parafuso que o cara não apertou direito. Esses dias para trás, um montador estava comentando que ele foi visitar uma usina, o painel tinha voado. Falei, mas por que o painel voou? Aí eu fiz uma pergunta assim, você usou torquímetro no parafuso? Ele, claro que não. Você acha que o montador vai usar torquímetro? Eu falei, bom, deveria. Porque ele pelo menos vai garantir o torque dos parafusos. Simples assim. Dessa questão até de experiências de projeto, teve um projeto que me pediram para assinar que ele já estava instalado. E aí eu falei assim, não, para eu assinar eu tenho que pelo menos ver como é que tá esse projeto. E aí eu fui no local e a estrutura estava amarrada com aqueles arames galvanizados. Olha. Não estava parafusado nem nada. Eu falei assim, gente, como é que vocês deixam o módulo desse jeito? Não, mas está bem firme e tudo mais. Eu falei assim, não, pode estar firme agora, mas Goiânia a gente já viu ventanias que arrancou, acho que era caixa d'água, inclusive. Em São Paulo mesmo, em Interlagos, quando foi a corrida de Fórmula 1, acho que de 2023, o telhado destelhou. Então, se a infraestrutura de Interlagos já aconteceu uma coisa desse, um módulo que está amarrado... Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Willer, muito obrigado. Foi um bate-papo muito interessante. Só para a gente encerrar, que dica de ouro você daria para essa turma que está assistindo? Eventualmente o engenheiro que está começando, ou aquele profissional que está começando na área fotovoltaica. Que dica de ouro que você daria para eles? Pessoal, a dica de ouro é a educação, sem sombra de dúvida, porque o que me diferenciou dos outros profissionais e até ganhar o mercado para poder atender todas essas empresas foi justamente sempre estar me aprimorando tecnicamente. Então, sempre tem alguma coisa a mais para você aprender, sempre vai ter um novo desafio, sempre vai ter uma coisa que você não tinha visto antes. Então, não parem de estudar, não parem de tentar se aperfeiçoar, de acompanhar o que está saindo, do que tem de novidade, porque senão você vai ficar para trás. A nossa profissão, né, de forma geral, ela não é diferente de um advogado, de um médico. A gente tem que continuar buscando a melhoria constante. Então, todos os dias a gente tem algo para poder aprender. Hoje, eu acredito que eu não sei nada, porque tem muita coisa ainda que a gente deve aprender, né? Eu já tenho uma longa caminhada de mais de 5 anos aí, só que eu sei que se eu parar, eu vou ficar para trás. E eu aconselho vocês buscarem cada vez mais essa educação. Legal. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast da Educando Solar. Muito obrigado pela companhia de vocês. E siga-nos nas redes sociais. Clica aqui, curtam esse podcast. Compartilhe com aquele colega seu que às vezes não valoriza muito a experiência, né, acha que sabe tudo. Ou mesmo aquele que está com vontade de aprender. Compartilhe isso para quem se achar interessante, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.